Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar a prática de processo penal, nós vamos dar continuidade aos nossos casinhos. Nós já fomos até o número 5, roteiros já explicados, já foram postados no AVA para vocês e hoje a gente vai estudar o caso 6. Gostaria que você tivesse em mãos a sua apostila, o Código de Processo Penal e aquele roteirinho, aquele esqueleto para a gente montando junto. Tá bom? Hoje o caso é singelo, é simples, é um casinho muito interessante, mas que acabou pegando uma galerinha de surpresa aí na segunda fase do AB, porque eles juraram que esse tipo de peça não cairia na ordem, na prova da ordem, e não é que caiu uma questão não. A peça prático voltada para essa peça que a gente vai resolver, obviamente não é a peça que caiu na OAB que a gente vai resolver hoje, é uma delas, né? Porque aqui caiu na OAB é um pouco mais complexa e aqui eu gosto de trabalhar os casos mais simples para a gente primeiro entender como é que funciona e depois a gente ir aprofundando. Vamos conhecer o nosso caso e aí a gente vai conversando sobre, ok? Então vocês acompanhem comigo. Nós temos lá na apostila falando o seguinte, que o Paulo da Costa, ele foi condenado por uma sentença transitada em julgado a cumprir 6 anos de reclusão em regime fechado, como em curso nas sanções do artigo 213 do Código Penal. Eis que teria constrangido Beatriz à conjunção carnal mediante grave ameaça. Decorrido 1 ano do trânsito em julgado, e encontrando-se Paulo em cumprimento de pena, Beatriz confidenciou à sua amiga Marina que antes dos fatos já namorava Paulo e que havia mantido relacionamento sexual por própria vontade. Relatou também que o acusou de crime porque Paulo rompera definitivamente com o namoro. Marina imediatamente procurou os familiares de Paulo, transmitindo-lhes os fatos que integram a justificação criminal já realizada. Elabore a peça cabível, diversa da de habeas corpus. Eu acredito que por uma palavra-chave aqui, vocês já devam saber de qual peça que a gente vai conversar. Mas vamos montando aquele esqueleto por partes, porque aí a gente não perde, né? A gente não vai e volta, vai e volta. Então, o nome do nosso cliente é Paulo da Costa. Quando for para fazer o preâmbulo, é o tipo de peça que tem que fazer a qualificação completa. Completa. Ah, mas eu não tenho os dados aqui. Vocês sabem muito bem, quando eu não tenho os dados, você vai mencionar sobre os fatos, né, as circunstâncias que ele seria identificado, né? Então, Paulo da Costa, vírgula nacionalidade, vírgula filiação, vírgula data de nascimento, data, endereço, CPF, isso vocês sabem. O crime que ele foi condenado é o crime de estupro, que está lá no 213 do Código Penal, e a pena é de 6 a 10 anos de reclusão. O rito, ó, a gente está estudando a parte de rito lá no processo penal, na nossa parte teórica. E o rito, a gente está diante de um crime de estupro, então a gente sabe que o crime de estupro não é regido por um rito especial. Como que eu sei? Porque o CPP não traz um rito especial para ele, ele não está previsto numa lei especial. Então ele vai ter um rito comum, mas dentro do comum eu tenho ordinário, sumário e sumaríssimo. E aí você vai pegar a pena máxima. Se ela for igual ou superior a 4 anos, ordinário. E a gente acaba decorando as coisas, viu, gente? Então, crime de estupro, o rito é o ordinário. A ação penal, ela é pública e incondicionada. Cuidado com esse vai e vem do legislador. Ora ela era pública condicionada, ora ela era passou a ser incondicionada. Num passado remoto chegou a ser até privada, de iniciativa privada. Então fiquem atentos com a data do fato, tá? Aqui a gente não tem maiores informações, então a gente vai levar em consideração a lei atual que rege o crime de estupro, que é de ação penal pública incondicionada. Cabe suspensão condicional do processo? Não cabe nem coube, né? Porque esse processo já acabou. Vocês perceberam que ele já foi definitivamente condenado, ele está cumprindo a pena dele. Mas não caberia a suspensão condicional do processo. Como é que eu faço mesmo? Você vai olhar agora qual pena? Abaixo a pena mínima. E ela não pode passar de 1 ano. Então, obviamente, de 6 a 10 está excluída aí a suspensão condicional do processo. Qual o momento processual que nós estamos? Olha só, acompanha comigo. Se você tiver dificuldade, eu acho que isso é uma etapa que
você não vai ter dificuldade, que é para saber o momento processual que você tá. Mas a dica é, vamos por partes aí que você não se perde, né? Então, o que você tem? Denúncia foi oferecida, sabe? Vai passando. O rito é ordinário, vamos naquelas casinhas aí. Denúncia foi oferecida? Foi. Recebida? Foi. Foi citado? Foi. Teve audiência? Teve. Ah, mas o caso não fala nada disso. Beleza, então vamos para a palavra-chave do caso. A palavra-chave do caso você vai encontrar na primeira linha. Foi condenado com sentença transitada em julgado. É aquele momento que você fala, putz, agora... E agora o que eu vou fazer, né? Se foi condenado com trânsito em julgado, recurso não vai caber. Não, recurso não vai caber. Ah, então acho que vai ser alguma coisa relacionada ao cumprimento de pena. Não está falando nada de cumprimento de pena. Cumpriu pena, um sexto, 2/3, bom comportamento, juízo da execução penal, não está falando nada disso. E aí, então você já começa a criar, e eu já vou te dando aí um feeling para você situando em qual peça que provavelmente é grande chance de ser. Então, o momento processual que nós estamos é condenação com trânsito em julgado. Depois, vamos já falar da peça, né? Vamos já seguir. A peça é... Tá fácil. Se você já olhou o roteiro que eu postei, mais fácil ainda, né? Mas se você não viu, vamos lá comigo. O processo terminou? Terminou. Teve condenação? Teve. É recurso? Não. Por quê? Porque transitou em julgado. Então, não pode ser recurso. Ah, vou fazer habeas corpus. Também não pode fazer habeas corpus, que o caso já excluiu a possibilidade de você fazer habeas corpus. Ah, então eu vou fazer alguma peça relacionada à execução da pena. Qual peça relacionada à execução da pena se não está falando problema em relação à pena? Então, a palavra-chave é condenação com trânsito em julgado. Condenação com trânsito em julgado, pensa, gente, primeiro, não exclusivamente, pensa primeiro na possibilidade da revisão criminal. Ah, professora, mas você falou que não cabe recurso. Não cabe mesmo, não. Ué, mas a revisão criminal não é recurso? Não. Revisão criminal não é um recurso. Ela é considerada uma ação autônoma de impugnação. Por que ela é uma ação autônoma de impugnação? Ação porque ela cabe depois do trânsito em julgado, senão seria recurso. Recurso, o que caracteriza recurso, doutores, é o fato de não ter transitado em julgado. É isso que caracteriza a possibilidade do recurso. Se transitou em julgado, esquece recurso. E aí você vai pensar que, volta comigo, é uma ação, porque não cabe recurso, porque já transitou em julgado, autônoma de impugnação. O que eu vou impugnar? A sentença que condenou. Mas eu posso? Pode. Se o seu caso enquadrar nos requisitos da revisão criminal. Portanto, a peça é revisão criminal, não chama recurso, gente, por favor. Não pode escrever recurso de revisão criminal. Isso está totalmente errado. Nome da peça, revisão criminal. Qual que é o verbo que eu vou utilizar? Ajuizar revisão criminal. Que ótimo. Ajuizar revisão criminal. Propor revisão criminal. Oferecer revisão criminal. O mais correto é ajuizar revisão criminal. Ajuizar é o mais correto pelo fato de ser considerada uma ação. Qual que é o dispositivo legal? Tá fácil. Não sabe ainda de cor? Índice alfabético remissivo vai te levar lá para o 621. E aí eu quero dar uma pausa aqui no nosso esqueleto para você conhecer esse 621 comigo. Na prática, acaba sendo um artigo, assim, relativamente bem utilizado. Por que a revisão criminal não é tão utilizada na prática? Porque é uma ação voltada à correção de erros e erros graves. Mesmo tendo trânsito em julgado, a pessoa ela não pode ficar condenada em cima de algum tipo de erro. Isso é inadmissível. A própria Constituição Federal, ela reconhece a possibilidade do Poder Judiciário se retratar dos erros por ele eventualmente cometidos. Então, se houve uma condenação e ela está totalmente equivocada, mesmo tendo transitado em julgado, vamos consertar isso. E a gente conserta por meio da revisão criminal. Só que você não pode utilizar a lei, agora falando em termos bem práticos mesmo, lá futuramente o ano que vem, você não vai simplesmente sacar a revisão criminal
à torta direito. Você não vai falar, eu tô com um caso aqui, é que a pessoa foi condenada e aí ela tá desacreditada porque os advogados falaram que não tem mais nada para fazer, mas eu vou entrar com a revisão criminal para ela. Olha, você tem que entrar com uma revisão criminal se você tiver um requisito dela. Se você não tiver requisito para revisão criminal, eles vão deferir liminarmente. Aliás, deixa eu fazer um parêntese. Um dia, você abre o Google e começa a fazer uma pesquisa jurisdicional, ou até mesmo entra no site do TJ de São Paulo, Minas, esses tribunais geograficamente mais perto da gente, e aí você começa a digitar assim, revisão criminal. Vocês não vão acreditar. Gente, de 10 revisões criminais ajuizadas, 6, 7 são indeferidas liminarmente. Por quê? Porque o povo usa a revisão criminal, os advogados acabam usando a revisão criminal como se fosse uma apelação. Foi condenado e tá errado, vamos entrar com a revisão criminal. Não tá errado e qualquer erro. O erro, se fosse um erro de análise de provas, algum erro relacionado à culpabilidade, isso sim deveria ser feito pela apelação, que você teve o prazo, mas aí passou o prazo da apelação, não tem mais o que se discutir, transitou em julgado, acabou, finish, não tem mais o que discutir. Mas aí vamos tentar a revisão criminal. Gente, aí começa aquele tanto de revisão criminal sem pé nem cabeça, tentando vestir a revisão criminal numa apelação, como se fosse uma apelação. Não faz isso não, viu? Na sua vida prática vai ficar feio para você, você vai passar carão. Eu, particularmente, devo ter feito uso de umas 3 revisões criminais nesses quase 20 anos, 19 anos que eu tô trabalhando, umas 3 revisões criminais, porque realmente é muito incomum a pessoa chegar condenada, gente. Isso é coisa de filme, né? Apesar de ter acontecido na vida real. A pessoa foi condenada, tem até aquele caso dos irmãos Naves, é um filme super antigo, clássico, que os irmãos Naves, os dois foram condenados, e aí juraram inocência e tal, e transitou em julgado, não tinha mais o que fazer. Um belo dia, quem que aparece passeando lá na praça, dando tchauzinho pra todo mundo? A vítima que teria sido morta por eles. Isso é coisa de filme. É muito incomum ter novas provas sobre a inocência. Eu já passei um caso de revisão criminal, comentei com vocês em sala de aula, acho que oportunamente eu volto a falar um caso muito emblemático, onde realmente foi um caso muito sofrido, foi um caso muito triste que eu presenciei profissionalmente, de que realmente a pessoa era inocente, mas ela foi condenada, só que essas provas surgiram depois. Só que vocês vão perceber, aí agora a gente vai lá no 621 do CPP e você vai perceber comigo que não é só quando a pessoa é inocente, surgiu nova prova da inocência. Não, pode surgir outras circunstâncias que pode, inclusive, não absolver o sujeito, mas diminuir a pena dele. E aí, se for o caso de uma circunstância que surgiu agora e que viria a diminuir a pena, ou não que surgiu agora, não precisa ter nada novo, o juiz deixou de aplicar, né? Teve um baita de um erro lá atrás pelo juiz, passou batido, sei lá por que também que foi passar batido um erro grave desse, né? Mas enfim, lembra o que a Constituição Federal fala? Não vamos deixar condenações equivocadas. Condenações equivocadas são inadmissíveis. Por isso surgiu a possibilidade de ajuizar a revisão criminal. E aí você vai comigo lá no 621 do CPP para você conhecer as hipóteses em que é cabível. Então vamos lá, primeira hipótese. Quando a sentença for contrária à lei ou à prova dos autos, então de repente aconteceu uma nulidade lá atrás, e aí, sei lá, o advogado não pediu, ou pediu, o juiz não deu, e pediu, o tribunal também não deu, e acabou transitando em julgado, mas tem que ser aquela nulidade. Sabe aquela nulidade que você bate o olho e fala, caraca, esse bagulho tá louco, esse negócio tá muito errado. Aí dá para você entrar com revisão criminal, tá? Então, a sentença, ela foi contrária à lei ou à prova dos autos. Não posso deixar a sentença errada. Revisão criminal. Segunda hipótese de revisão criminal. Quando a condenação foi baseada em provas falsas, ou seja, aquelas provas que estavam lá no processo, descobriu a prova ou as provas que sustentaram a condenação, elas são falsas, fake news, as fake provas que sustentaram uma condenação. Não dá para suportar isso, então vamos corrigir por meio da revisão criminal. E a última hipótese, são só 3. Vocês estão vendo que não é revisão criminal à torta direito? E a última hipótese,
quando surgirem novas provas sobre a inocência. E aí, depois do trânsito em julgado, descobriu novas provas do trânsito da inocência. Que é o caso do irmão Naves, que eu falei para vocês, que a vítima surgiu viva e aí, obviamente, surgiu uma nova prova da inocência. Essas são as hipóteses da revisão criminal e são com uma dessas hipóteses que nós vamos trabalhar, ok? Então, feito esse enorme parêntese para a gente falar de qual é a peça e quando que ela é cabível, a gente vai voltar lá para o nosso esqueleto e nós vamos detectar agora qual é a competência para julgar uma revisão criminal. Amigos, aqui a gente vai prestar muita atenção, porque a revisão criminal, ela tem, eu confesso, e sou solidária a vocês quando vocês falam assim, nossa, mas ela parece tanto com recurso, né? Porque ela tem o poder de mudar, de alterar uma sentença. Olha, eu concordo com você nesse momento em que você acha que ela parece um recurso, faz às vezes de um recurso, tem cara de um recurso, mas ela não é um recurso, por favor. E por conta disso, você não vai fazer duas petições, como acontece com o recurso. Ela é uma ação de impugnação. Será feita, portanto, apenas uma única petição, endereçada diretamente a quem pode mudar essa sentença condenatória que está equivocada. Eu acho que fica fácil para você assimilar isso. Doutores, revisão criminal só pode ser ajuizada perante um tribunal. Ou seja, a sua petição única será endereçada a um tribunal. Nunca haverá uma revisão criminal ajuizada, iniciada em primeira instância. Isso não vai acontecer. Fácil de decorar isso? Fácil. Acompanha comigo o seguinte raciocínio. Gente, a pessoa foi processada, teve chance de defesa, foi condenada, teve chance de recurso, teve tudo isso. Trânsito em julgado. Vai o advogado e fala, gente, tem um erro aqui, essa sentença está contrária à lei, ou as provas eram falsas, ou nós descobrimos novas provas da inocência. Mudar uma sentença condenatória com trânsito em julgado é algo muito grave, é algo tenso. É algo que não pode ficar na mão de um juiz monocrático. Isso é tarefa de órgão colegiado. Mas para quem que eu vou endereçar a revisão criminal? Para qual tribunal, melhor dizendo? Eu costumo falar o seguinte: quem errou, conserta. Veja em qual instância que houve o trânsito em julgado. O trânsito em julgado se deu em primeira instância? Se foi em primeira instância, é só você verificar qual que é o tribunal hierarquicamente superior a ele. Mas se o trânsito em julgado se deu no tribunal, porque lá foi interposta a apelação e dessa apelação não interpôs mais nada, aí vai ser o próprio tribunal que vai julgar a revisão criminal. Ok? Então vamos acompanhar assim, ó. Um juiz aí da sua cidade, ele deu uma sentença condenatória, você não interpôs recurso, o promotor também não interpôs recurso. Não interpôs recurso? Não. Trânsito em julgado onde? No fórum. Revisão criminal vai ser ajuizada no tribunal acima do juiz, estadual ou federal. Óbvio, veja onde está tramitando o processo. Ah, não, mas dessa sentença condenatória, eu interpus uma apelação. Ah, interpôs? Beleza. Essa apelação foi julgada pelo tribunal? Foi. Depois dessa apelação, você interpôs recurso para o STJ? Não. Ficou só ali no tribunal? Ficou. Então, vai ser esse tribunal que vai julgar a revisão criminal. Ok? Então, essa é a sequência, essa é as regras de competência para o julgamento da revisão criminal. E aí nós vamos entrar agora na parte relacionada às teses e eu vou para o próximo vídeo para que não fique sobrecarregado e fique facinho de subir essa belezinha para o YouTube depois.